Olá, estamos iniciando pelo Canal Supre, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do movimento 2022-2030, o Brasil e o mundo que queremos. Uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com o professor emérito da Universidade de São Paulo, Walter Colli. Vamos revisitar a formação de nosso convidado e conhecer suas atividades como acadêmico e gestor de importantes instituições científicas, além da análise do desenvolvimento científico e tecnológico do país. O nosso convidado é formado em medicina pela Universidade de São Paulo, onde também obteve o seu doutorado em bioquímica. Tem pós-doutorado no Dean Public Health Research Institute of the City of New York, nos Estados Unidos. E é também livre docente pela Universidade de São Paulo. Tem experiência na área de bioquímica e biologia molecular, atuando principalmente na área de interação entre o Trypanosoma cruzi, agente etiológico da doença de Chagas, com a célula hospedeira. Publicou 131 trabalhos em revistas científicas, 22 capítulos de livros e 7 livros. Foi por 2 períodos, não anos, diretor do Instituto de Química da Universidade de São Paulo e também foi diretor do Instituto de Relações Internacionais da USP. Foi diretor do Instituto Butantan e foi presidente da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança e diretor geral da Associação Brasileira de Tecnologia de Luz Ciclotron, lá em Campinas. Atuou em diversas agências de fomento, CNPq, CAPES e FAPESP. Foi presidente da Academia de Ciências do Estado de São Paulo e é membro da Academia Brasileira de Ciências e da Academia de Ciências do Mundo em Desenvolvimento. Recebeu inúmeras homenagens e prêmios, dos quais destaca o Prêmio LAF de Ciências Médicas, Prêmio Scopus da Elsevier, Prêmio Samuel Pessoa da Sociedade Brasileira de Protozologia, Medalha da Ordem Nacional de Mérito Científico nas categorias de Comendador e Gran Cruz, e Prêmio Almirante Álvaro Alberto, o maior prêmio científico do Brasil. Recentemente foi homenageado como professor emérito da Universidade de São Paulo. Atualmente é colaborador sênior do Instituto de Química da Universidade de São Paulo e bolsista de produtividade sênior do CNPq. Muito obrigado, professor Walter Colli, por ter aceito ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar a sua formação no ensino básico e na universidade. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito esta lembrança do meu nome para esse programa, que é muito bom. Tenho assistido todas as vezes que você entrevista pessoas e acho que realmente vocês estão compondo um quadro bem complexo e bem profundo de programas, de projetos. Qualquer político que queira ter ideias, vai nesse programa, dá uma olhada, né? Ouvida, para se inspirar. Então, sobre mim, eu começo do começo. Eu vim de uma família muito modesta, porque meu pai era
no escriturário de uma empresa, né? E ele ganhava, acho que salário mínimo, ele não tinha. Me lembro que nós morávamos numa casa, numa vila, não é a vila atual, que é a vila que é copiada do italiano com 2 L's, né? A vila, aqueles condomínios de luxo. A vila era 6 casinhas, na esquina tinha uma carvoaria, o sujeito que sacava carvão, e a nossa casa, a casa 6, era a última, era uma casa que tinha um quarto só. Nós dormíamos, o meu pai, minha mãe, minha irmã e eu. A cozinha tinha um fogão a lenha, não tinha chuveiro, nós tomávamos banho de bacia. E tínhamos que ir na privada, era uma fossa no quintal com guarda-chuva quando chovia. Mas meu pai faleceu quando eu tinha 9 anos, minha irmã tinha 4. E aí nós fomos pegos por um irmão da minha mãe, que estava melhor, um pouco melhor na vida, era um aposentado, mas ele tinha tido uma oficina junto com o pai, que veio da Itália e tal. E lá moravam 2 irmãos, um dos irmãos saiu, nós fomos para lá, e aí esse que saiu era sócio de um armazém cuja sede era no Rio de Janeiro, chamado Soares Bastos Importação e Exportação Limitada. O que eles faziam era o seguinte, eles compravam cereais dos pequenos produtores, que vinham caminhões com sacos todos furados e tal, e eu aprendi a classificar os feijões e arrozes, né? Você tinha que furar o saco com um furador de metal e ele vinha na tua mão. E tinha sempre um homem carregando, pegava do caminhão, carregava na cabeça, né? Um trabalho horrível esse. E colocava os sacos no armazém e eu furava esse saco e dizia feijão jalo, aí o cara já botava lá numa pilha. Depois eu dizia assim, feijão carioquinha, aí na outra pilha, porque vinha de todos os tipos, vinha arroz agulha, e tal. Arroz amarelão, mesmo amarelão. Bom, e o que acontecia é o seguinte, quer dizer, eu trabalhava, na verdade, à tarde neste armazém, de manhã eu fazia a escola, e à tarde ou eu fazia faturas de vendas e compra, aquelas coisas, né? Notas fiscais e tudo, e saía para a cidade para fazer pagamento em bancos. E a pé, porque eu morava, e esse armazém era na Rua do Comércio Cerealista de São Paulo, na Santa Rosa, perto da Santa Rosa, onde está o mercado municipal, o Mercadão, que agora ficou famoso, mas a minha avó ia lá comprar verdura todo dia, ela ia lá e comprava, né? Porque era tudo fresquinho, né? Bom, então, eu aprendi muita coisa nesse armazém, né? Foi aí que eu aprendi datilografia, que agora chama digitação. O meu tio me pagou a escola, então eu tinha que fazer as faturas e tudo, né? Aprendi bastante isso aí. E assim eu pude terminar até o colégio. Já quando eu estava no 3º ano do 2º turno, como é que chama agora? Agora foi ensino médio, no último ano do ensino médio, era no 3º ano científico, eu fiz um cursinho à noite para a área de ciências biológicas, quer dizer, era um cursinho bom na época, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, e então eu fazia, de manhã eu ia no colégio, de tarde eu ia no armazém, à noite eu ia no cursinho. E para não deixar para o fim, quando chegava em casa, eu ainda fazia os desenhos que eles ensinavam lá, de coisas de física, de biologia, das células e tal, para deixar num caderno limpinho, preparado para estudar, para valer. E assim eu entrei de cara na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Então, quando falam que eu sou do Instituto de Química, eu preciso explicar. Eu sou médico. Mas, quando entrei lá, eu queria, na verdade, eu tinha uma curiosidade em que eu não sabia, isso é um problema de orientação dos jovens, eu não sabia o que era genética, eu só sabia que eu gostava de genética. E eu tive, no científico, uma professora que era irmã do professor Pavan,
chamava Ida Pavan, e ela disse, quem for para ciências biológicas, vem aqui comigo, ela é assistente da professora, vem aqui comigo que eu tenho um microscópio aqui, eu ensino uma opção de coisas, tal, vocês vão ver raiz de cebola e tal, aquela coisa toda. E ela ensinou genética, mas eu tinha essa curiosidade de entender melhor. Na verdade, o que eu queria mesmo era ciência. Eu não queria genética, eu queria a ciência. E quando eu entrei, encontrei o professor Isaías Rau, que foi dar aula para nós no primeiro ano, e ali ele disse o seguinte, olha aqui vocês, essa faculdade, que é uma faculdade de medicina, não tem um curso de genética. Como não tem um curso de genética, eu vou dar um curso de genética. Quem quer ir? Então, toda a classe foi. Depois de uma aula do professor Isaías, tinha só 7. Esses 7, que ficaram meus amigos para toda a vida, alguns faleceram já, foram até o fim. E ele convidou. Falou, quem quer vir trabalhar comigo? Eu fui trabalhar com ele. Né? E aí, na verdade, eu queria mesmo era a ciência. Não importa que o Isaías fazia bioquímica. E, mesmo assim, ele fundou um curso de genética. Depois ele convidou o professor Pedro Henrique Saldanha para assumir essa disciplina. Mas foi assim que começou. E aí eu fui, já no terceiro ano, dar aulas práticas para ele, para os novos alunos de medicina. E foi assim que eu fui contratado. Logo de cara que eu me formei. Naquele tempo não tinha concurso público de provas e títulos. Naquele tempo o catedrático dizia assim, você quer ser professor assistente? Agora o governador de São Paulo, o Carvalho Pinto, de saudosa memória, montou o tal de RD&DP, que é o tempo integral, né? Regime de dedicação integral à docência e à pesquisa. O Isaías disse, vai dar para viver, você não vai ficar rico nunca, mas vai dar para viver. E foi assim que eu consegui encaminhar a minha vida. Não é? Não sei se eu respondi tudo a respeito da minha história. Né? Talvez tenha esquecido uma opção de coisas. Perfeito, professor Cobb. Poderia relembrar as suas contribuições científicas nos estudos do agente etiológico da doença de Chagas e ressaltar a importância de estudos básicos nas doenças infecciosas? Eu, na verdade, quando eu fui nomeado em 1963 para professor assistente, que na verdade chamava instrutor, mas eu desenvolvi minha tese, juntamente com a orientação de Isaías Rau e com ajuda não, na verdade, importante, de um norte-americano que veio fazer um sabático no laboratório, chamava-se Maynard Pullman, que trouxe, inclusive, a temática, porque o Isaías trabalhava com mitocôndria, trabalhava com transporte de elétrons e tal, e ele trouxe, mas ele trabalhava também, porque ele trabalhou com o famoso Efraim Drucker, foi o cara que isolou a ATPase e tal, veio para o Brasil e ficou um ano com a gente. E então eu comecei a estudar síntese proteica e mitocôndria, depois eu fui para os Estados Unidos a convite dele, logo de cara ele me convidou, quando eu voltar eu quero que você vá para lá. Fiquei mais 4 anos, quase 4 anos, com a minha esposa já, que foi fazer residência em medicina, e eu trabalhei com ele em mitocôndria, síntese de lipídios, síntese de proteínas, e depois de 2 anos eu fui para um japonês, que era radicado lá, Michio Ishii, isolamos genes ribossômicos de bactéria, eu parti para a biologia molecular, enfim, eu tinha uma formação muito eclética. Quando eu voltei, eu tinha algumas linhas de possível trabalho. Né? Tinha uma estudante chamada Anita Marzocco, que é autora do livro de bioquímica, junto com Bayardo Batista Torres, que é um livro de bioquímica muito usado. Em São Paulo, pelo menos, eles usam, porque é um livro muito bem escrito, não tem biologia molecular, só bioquímica, mas com características de experimentos educacionais
Quer dizer, eles trabalharam muito esse livro e tal, então é muito usado. Então, a Anitta se doutorou comigo e logo foi para a parte de ensino. E a Anitta queria trabalhar com renaturação de DNA, ela tinha na cabeça um negócio de DNA. Então, nós escolhemos uma ameba, a Cantameba castellani, e fomos estudar a renaturação do DNA do Cantameba castellani. É muito engraçado isso, porque na verdade, encontrava uns 4 DNAs dentro da ameba. Tem o DNA do núcleo, DNA da mitocôndria, e aí? Demais. Que é isso? Mas aí ela não prosseguiu também, não, porque eu tinha outras linhas e tal, e agora eu já sei. Quer dizer, o que eu estava vendo era, ela come bactéria e ela tinha um vírus, provavelmente um mimivírus, que é esses vírus gigantes, e ela convive com todos eles maravilhosamente bem. A ameba é linda, você vê no microscópio, ela emite pseudópodos, parece uma bailarina, né? No microscópio. Bom, aí essa linha não prosseguiu. A segunda linha foi continuar aquilo que estava fazendo nos Estados Unidos, com Bianca Singares. Deu um trabalho muito bonito, provamos que o DNA de RNA ribossômico cotranscreve tudo e depois parte os RNAs, processos RNAs, e ela continuou depois uma linha parecida, embora tenha feito incursões em tripanosoma, porque estava no laboratório de tripanosoma. E tinha a Maria Júlia Manso Alves, que estava nos esperando, a Bianca estava nos esperando também, que estava com o professor Ferreira Fernandes, que era um especialista em tripanosoma, trabalhava com síntese de purinas e pirimidinas em tripanosoma. E aí eu disse a ela, aproveitando o seu conhecimento em manipular o tripanosoma, você não quer fazer alguma coisa em tripanosoma? Claro, quero. Falei, bom, a pergunta a fazer é a seguinte: se o tripanosoma entra numa célula de um mamífero, de um ser humano, ele entra. Quando ele chega na célula, ele deve ter alguma coisa que vê a célula. E a célula tem que ver alguma coisa que vê o parasita. E aí eles se ligam e ele entra. Então, nós temos que estudar a membrana. Quer dizer, eu não tinha grandes conhecimentos de estudos de membrana. Eu sempre fui assim. Eu não pego um assunto e vou lá para o fundo. Eu tenho uma curiosidade geral. E aí nós começamos, e aí nós descobrimos na membrana do Trypanosoma cruzi uma série de substâncias muito cheias de açúcares, né? Quer dizer, o Trypanosoma, como muitos protozoários, são açucarados, na verdade, açúcares ligados entre si, e que abriu um campo. Na verdade, depois muita gente entrou e muita gente fez trabalhos. Eu simplesmente abri um campo, né? Não tive fôlego para ir fundo, embora tenha estudado muito algumas dessas substâncias que nós estudamos. E a importância do ciclo básico é exatamente isso. Quer dizer, preciso dizer, o cientista, primeiro, trabalha nessas coisas porque gosta. Na verdade, é o que gosta. Não dá para você violentar o cientista e falar, vai trabalhar, construir um rádio. Se ele não sabe, se ele não gosta de fazer rádio, ele não vai fazer o rádio. Ele gosta daquilo que ele gosta de fazer. Ele gosta daquilo. E, na verdade, os cientistas básicos são antenas captadoras de conhecimento, porque eles são obrigados a ler as novidades o tempo todo, que são feitas, produzidas nos outros países. E eles introduzem, internam o conhecimento no Brasil, no país. Né? Além disso, eles inovam, produzem, inventam e treinam pessoas. Na verdade, treinam estudantes, que são os estudantes de pós-graduação, que vão ser os futuros profissionais de qualquer coisa. Não precisa ser um sujeito que é treinado em ciência básica virar cientista básico. Ele pode fazer outra coisa. Você simplesmente desenvolve a capacidade intelectual, o jeito de procurar as coisas, o jeito de se organizar, de disciplina e tudo. É isso. Tá? Eu acho que é assim. A ciência básica faz isso. Colli teve como gestor experiências de direção e participação em comitês de grande relevância na ciência brasileira. Poderia dar a sua visão do desenvolvimento
do sistema de ciência e tecnologia no Brasil e apontar as prioridades nessa área nos dias de hoje e nas próximas décadas? Essa é uma pergunta difícil. Nós tivemos gente muito boa no Brasil, impressionante o Brasil, né? O Brasil é um país patrimonialista, um país desigual, mas é um país que gera pessoas espetaculares, né? Aquele Conselho Federal de Educação da década de 60 era formado por pessoas fantásticas, como Anísio Teixeira, não é? O Sucupira, e que geraram ideias, não é? E aí aparece, quer dizer, você já tinha o Conselho Nacional de Pesquisas, que atual mudou de nome, você já tinha a FINEP, você tinha em 63, a FAPESP foi fundada, uma instituição modelar, e você tinha tido a SBPC desde 1948, que congregava cientistas, que foi a ideia dos cientistas, né? Inclusive, quando eu falei do meu ex-orientador, Isaías Hall, ele atualmente é o sócio mais antigo da SBPC, né? E foi fundador da SBPC. Então, a SBPC juntava as pessoas que conversavam. Então, você juntava um humanista com um cientista, quer dizer, você trocava ideias, porque antes de 48 era tudo meio solto, você se encontrava no jantar, você conhecia a pessoa. Mas a SBPC promovia reuniões e tal, né? Foi importante na coisa, né? Então, eu acho que agora nós estamos passando por uma fase difícil, porque a economia não vai bem já há um certo tempo, e o dinheiro é meio escasso, mas se o Estado não intervier na ciência, e não financiar a ciência, principalmente nas universidades públicas, né, que são a sustentação da ciência, né, como, eu não falei, mas como todo o ensino anterior, eu fiz todo o ensino anterior em escolas públicas, evidentemente, né, isso é fundamental, né, mas estava passando por uma fase ruim, né, mas eu tenho a impressão que a estrutura montada é inquebrantável. Quer dizer, as estruturas estão nas universidades, existe o vírus, esse vírus da pesquisa científica que é difícil voltar para trás, muito, muito difícil. Agora, quais as prioridades? Ora, a prioridade principal é educar bem as pessoas, né? E, evidentemente, qualquer problema é importante. Você viu agora na Covid, né? Quer dizer, aparece uma pandemia, faz o quê? De repente começa a surgir gente que já é virologista, porque estava estudando um vírus qualquer, e vai se saber por que ele estava estudando um vírus, porque ele gosta. E aí ele contribui, e aí você vai na escola politécnica e fala com os engenheiros que fazem o respirador. Quer dizer, então você tem o que os ingleses chamam de expertise. Por aí. E eu acho que o que você tem que dar é liberdade mesmo, né? Você tem que financiar a qualidade. E o que eu sempre digo, né, como gestor, é que eu fui ser gestor de muita coisa. Eu tenho dois princípios. Um deles é ouvir as pessoas. Quer dizer, a primeira coisa que eu faço, normalmente que eu vou dirigir alguma coisa, eu chamo dos funcionários, eu chamo quem está sendo dirigido. E pergunto, o que você acha disso? A pessoa diz, eu pergunto para o outro também. Aí, se é muito contrário ao que eu penso, eu tento convencer. E assim, você vai dirigindo. Agora, tem uma coisa sine qua non, é a qualidade. Dá para ver o que tem qualidade e o que não tem qualidade. Então, não se pode abdicar da qualidade. Isso é fundamental. Você vai me dizer, como é que você mede? Não é com números que você mede a qualidade. Quem mede qualidade é quem tem qualidade. É o único jeito. Você percebe que ali tem densidade no outro indivíduo. Isso você mede funcionários, qualquer pessoa você vê.
A gente mesmo, quando fala assim, esse cara é bom. Não é assim? Não sei se eu... Certo. Eu tenho mais uma indagação, mas antes, professor Colli, eu pediria rapidamente para revisitar a sua experiência no teatro. Ah, bom, foi interessante. Essa minha curiosidade foi assim, eu estava no quarto ano da faculdade e eu disse, vou fazer um grupo de teatro. Por quê? Eu não sei. Fui eu que inventei esse negócio. E aí, logo tinha, evidentemente, colegas que queriam participar, porque tem todo mundo, uma opção de gente assim. Aí nós encontramos uma pessoa que se dispunha a vir todas as noites ensaiar no teatro da faculdade. E nós levamos peça, inclusive, levamos a peça de um francês que já me esqueci o nome do sujeito, que é parecido com aquele Benjamin. É a mesma história do sujeito que nasce velho e vai diminuindo de idade, né? E até desaparecer como bebezinho, né? E ele era um francês, Armand Salacrou. E ele traduziu a peça para nós, e eu fazia o velho, e agora eu estou velho, mas naquela época eu tinha que ser maquilado. E aí eu entrava, provocava uma gargalhada, porque eu entrava tropeçando com bengala, era um negócio assim, e tinha um colega nosso que era um ator típico, né? Ele fazia o médico enfim, tinha uma, quer dizer, nós fizemos muitas coisas. Depois houve uma iniciativa juntamente com o Sérgio Cardoso, o Tarcísio Meira, era jovenzinho, tinha a Dina Lisboa, enfim, alguns profissionais que ajudaram o Sérgio Cardoso a montar um grupo que levou uma peça de Albert Camus no Teatro Cacilda Becker, e nós ficamos 4 meses em cena, em que eu fazia um tesoureiro no palácio corrupto. E, evidentemente, o Calígula descobriu, e eu usava um medalhão assim, que depois o Sérgio Cardoso deu para a Anitta, minha esposa, de presente. Era um medalhão que comprava na Rua 25 de Março, né? Uma porcaria, mas era dourado, bonito, né? E aí ele dizia, levem-no. E aí tinha 2 homens enormes que só faziam isso, que me levantavam assim, davam um berro, não, aquelas coisas. E assim foi, né? Mas isso é bom porque você desenvolve uma opção de coisas, né? Você desenvolve uma opção de coisas. Não precisa gostar disso, né? Eu nem me... Olha, eu acho que se eu tivesse que entrar num palco agora, eu teria medo, eu estaria tremendo. Certamente não... Professor Colli, o movimento 2022-2030, o Brasil e o mundo que queremos, procura envolver os jovens na construção de caminhos para termos um Brasil melhor e mais justo. Poderia, nesse minuto final do programa, enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Olha, em primeiro lugar, acho que todos dizem a mesma coisa, né? Eu acho que o jovem deve adquirir conhecimento, ele deve ter curiosidade, né? Ele tem que se basear, sem saber, no método científico. E eu acho que nas escolas deveriam ensinar o método científico. É muito fácil o método científico. Você sempre pergunta para todas as coisas: como? Onde? Quem? Por quê? E procura responder. Então, é sempre assim. Às vezes eu não quero ser chato, perguntar, mas você tem que perguntar, mas por que você disse que é assim? Por que essa coisa é vermelha? Por que é assim que tem que fazer? E, na verdade, o tipo de aula que existe, que o professor vai lá e dá, é uma coisa que tem que ser transformada numa coisa mais de discussão, né? Nós temos
estávamos falando isso ontem, nós temos agora acesso ao conhecimento, é só ligar o computador, você vai na Wikipedia, você vai em qualquer lugar, você adquire conhecimento. Às vezes tem bobagem, mas você adquire conhecimento. Então, você pergunta, você tem que perguntar o tempo todo para quem é seu tutor, seu orientador, e você deve sempre preparar esses jovens para a vida. Não é para ele entrar na universidade, é para a vida. Porque, às vezes, o sujeito não quer ir para a universidade e não precisa ir para a universidade. Deve ir, porque é sempre bom mais conhecimento. Mas você pode adquirir conhecimento de outra forma. Então, eu acho que a educação é a base de tudo, absolutamente tudo. Agora, eu espero que não se destruam as instituições, porque o Brasil, mesmo apesar de uma série de problemas políticos que tem, ou que teve aí, que tem instituições fortes. E se deixar as instituições funcionarem, você não destrói o país. Então, você deve reforçar as instituições. Acredite na escola, acredite na universidade, acredite nos sistemas de saúde públicos, acredite que a coisa anda, não é? E é isso que eu tenho a dizer. Muito bom, muito boa mensagem, professor Walter Colli. Eu queria agradecer imensamente essa conversa interessante e importante, deixar aqui o meu cumprimento pela homenagem merecida de professor emérito da Universidade de São Paulo, a principal universidade do Brasil, e também, nessa oportunidade, homenagear o seu mestre, o seu orientador, professor Isaías Rau, que faz parte do quadro de honra da ciência brasileira. Isso mesmo. Os nossos programas podem ser acessados no canal Suprem, no YouTube, e eu gostaria de agradecer imensamente a atenção daqueles que estiveram com a gente. E voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá!